está hoje concluindo o nosso mês, né, da temporada da autotransformação. E a gente falou durante todas as quartas-feiras desse mês sobre passos necessários para que a gente possa conquistar algo. Os passos para chegar em algum lugar são os mesmos. Os passos para se conquistar qualquer objetivo são os mesmos. Então a gente está sempre falando quase que a mesma coisa, de forma diferente. Então, nesse mês a gente falou também várias vezes que um dos movimentos necessários é não rejeitar nada. Por isso que eu disse, sejam bem-vindos também todas as características de vitimismo de vocês. Bom, nessa sequência da autotransformação, nós falamos sobre nossa postura de respeito, de concordância com os nossos pais, que é o primeiro passo. Ninguém consegue os outros se não der esse primeiro passo, que é concordar com os pais, com a sua infância, da maneira com que eles conduziram você, inclusive se te entregaram em adoção, se aconteceram fatos difíceis entre vocês, entre nós e nossos pais. Nós precisamos daquilo que não foi tão prazeroso, nós precisamos fazer daquilo uma força. Então, um dos primeiros movimentos que a gente percebe nas pessoas vítimas é não concordar aqui. Então, muitas vezes, um impulso de vitimismo vem lá da infância. Minha mãe estava ausente, meu pai separou da minha mãe, meu pai me traiu. Eu falo, como? Não, porque ele arrumou outra mulher. Eu falo, não é sua mãe, por acaso, que traiu, né? Então, a gente pega tanta informação estranha e a gente se coloca, muitas vezes, numa posição de vítima desde a infância. Então, o primeiro grande passo é concordar com tudo. O que foi bom, tome isso com alegria, e o que te fez ficar chateado, triste, enfim, que você não gostou, tome também. Porque só quando a gente carrega a sacola totalmente cheia é que a gente tem elementos para seguir os outros passos. Nós falamos também, né, que é concordar com o nosso destino, com tudo como foi até agora. Falamos a necessidade de focarmos para que a gente tenha realmente mais foco no que a gente quer, buscando deixar de lado o que a gente não quer. O que grande parte das pessoas fazem é focar no problema. E a gente precisa tirar o foco para a solução. Então, até fiz uma pergunta semana passada, com o que a gente paga dívida, né? A maioria respondeu o quê? Com dinheiro, né? E eu disse, não é, a gente paga dívida com criatividade. Então, quando você esquece a dívida e foca no que você quer, vem ideias para se ganhar dinheiro, para prosperar. Aí sim, você foca no que você quer, no que você precisa, você conquista e resolve o que você não queria olhar. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm lá, né, alguns 2, 3, dezenas de boletos para pagar, só pensa no boleto. Não dá certo, você tem que pensar, deixa eles lá do lado, né? Ou faz uma lista de tudo que você tem para resolver, tire do seu cérebro, pelo amor de Deus. Anote o que você tem para resolver. Por quê? Porque já está anotado, você fez alguma coisa com aquilo. Daí então você foca no que você quer, né? No que você deseja, e foque nisso com alegria. E aí vai funcionar porque você já fez o primeiro passo. Falamos também que é necessário estabelecer objetivos, né? Objetivos, estabelecer planos de ação. Mas não adianta, eu não vou conseguir, nós falamos isso também, conseguir planejar e executar se eu não estiver bem aqui. Principalmente nesse caso, principalmente a minha relação com meu pai. Porque é através da minha postura em relação ao meu pai que eu consigo estabelecer objetivos e traçar plano de ação. Porque isso é uma tarefa mental, racional. E o racional é o masculino. Então, quando eu tenho problema com meu pai, eu vou ter muita dificuldade de
está centrada para ter objetivo, para construir uma ideia, para anotar o que eu tenho que fazer, né? E lembrando que a gente chega ao pai através da mãe. Tem muitas pessoas que dizem assim, minha relação com meu pai é boa, é difícil com minha mãe. Mas se você não passou pela mãe, você não chegou no pai, por mais que você pense que está conectado com o pai. Porque a nossa mãe é a mãe que apresenta a criança para o pai e é a mãe que apresenta o pai para a criança. Então, a maneira com que a mãe faz esse movimento é um movimento interno, da alma da nossa mãe. Se eu rejeito a mãe, ela não faz isso. Não é nem porque ela não quer. É porque existe uma lei universal que não permite. Que não dá certo. É igual a lei da gravidade, a eletricidade. Existe porque existe, tem efeitos. Apesar de que a gente não enxerga a lei da gravidade. A energia elétrica, por exemplo, a energia em si a gente não vê. A gente vê o resultado dela, né? Então, existem leis universais que estabelecem a forma de relação humana. E uma delas é essa. Você precisa concordar com tudo em relação à sua mãe para ir até o seu pai. E concordar com a mãe não é ficar acudindo a mãe também não, gente. Não é ficar querendo mudar o jeito da mãe ser para ela ser mais feliz, não. É concordar com tudo exatamente como foi e com ela exatamente como ela é, né? Identificar as crenças limitantes para liberá-las é uma outra necessidade, porque muitas vezes quantas pessoas dizem assim, tudo que eu vou fazer em dado momento eu vejo que eu me boicoto. Aí fica nessa toada, né? Nesse movimento aí. Mas por que isso acontece? Qual é a crença que te impede de seguir em frente? Uma das questões, lógico, que é aqui, né? Mas é preciso identificar as nossas crenças em relação às pessoas, nossas crenças em relação à vida, em relação a dinheiro, em relação à riqueza, em relação à política, em relação ao mundo, em relação aos relacionamentos, em relação às mulheres, em relação aos homens. Então, quando eu me olho, isso é autoconhecer, né? Então, eu percebo quais crenças estão atuando através do meu subconsciente, que aí, então, quando eu identifico, ela não está mais inconsciente, eu já sei, então eu consigo estabelecer um movimento para reprogramar o meu subconsciente. Nós falamos na semana passada sobre a necessidade de liberarmos mágoas e culpas, né? Quando eu fico magoada com alguém, é porque eu estou colocando naquela pessoa a responsabilidade do meu sentimento, né? De eu ficar triste e magoada. Como se a Simone fosse responsável por eu estar magoada. Não. Todos nós somos responsáveis por tudo que a gente sente. Se a gente entra no hospício e várias pessoas que estão com transtornos nos falam palavrões, a gente não vai sair de lá magoado. Por quê? Porque você tem a compreensão de que aquelas pessoas estão num processo de tratamento. Mas tem muita gente doida que está do lado de fora, gente. Nós estamos do lado de fora, né? A gente está aqui. Então, muitas vezes nós também agimos de uma forma estranha com as pessoas. E se aquela maneira com que aquilo que foi feito me deixou magoada, eu preciso olhar para mim e perceber por que eu me senti magoada diante dessa situação. Por quê? Né? Porque o problema está em mim. Então, quando a gente olha para nós em relação a essa situação, a gente não fica magoada com ninguém, a gente fica brava, a gente toma atitude, a gente toma uma decisão, a gente tem uma ação diante do que o outro fez. A gente não tem uma reação. Então a gente fica centrado e toma uma ação, toma uma atitude. Não significa que a gente tem que suportar situações que nos incomodam. Não tem nada a ver com isso. Mas você fica tranquilo, fala isso, eu não permito. Deixo com você isso, porque isso é seu. Então a gente consegue deixar lá.
Se a outra pessoa tem atitude estranha, eu deixo com ela. E eu fico bem. Então, eu sempre, há muitos anos atrás, né? Eu lembro que eu tomei essa decisão. Tudo que me falarem que eu gosto, que eu gostar, eu tomo como verdade. E tudo que me falarem que eu não gostar, eu deixo com a pessoa. Então, outras vezes a gente precisa falar, basta, isso eu não te permito. E isso, quando a gente age assim, de uma forma simples, a gente não fica com mágoa. A gente não leva aquilo, entende? E se nós já nos sentimos magoados por namorados, namorada, parceiro, enfim, por quem quer que seja, nós precisamos entrar num momento de conexão, de meditação, repasse a sua vida, perceba em onde você está preso através disso. Porque tudo isso nos impede de avançar para o sucesso. Então a gente precisa identificar isso aqui. E resolver. Né? Mesmo que você volte mentalmente e recorde que isso aconteceu há 20 anos atrás. Volte mentalmente naquela cena. E fale algo importante para aquela pessoa. Porque a sua mente, ela não registra se aquilo foi há 20 anos, não. Tudo é presente. E quando você toma uma atitude, criando uma imagem mental daquele fato anterior, a sua mente registra como sendo real. Sim. Aí você mudou aquela história, você criou um novo final da novela. É diferente. Então, muitas vezes, você precisa enxergar. Esses dias eu fiz essa técnica, né? Com alguém, e ela percebeu 6 pessoas. Então, existe uma técnica que porque não tenho, assim, não tem ninguém que eu sinto mágoa, né? Mas já tive. Possivelmente já tive, né? Alguns anos atrás. E a técnica que eu uso para as outras pessoas, e se eu achar necessário, de vez em quando eu dou uma conferida, eu uso para mim, é assim: você se imagine dentro de um teatro. Você está só, você está sentado lá na cadeira para assistir uma peça. Então, você fazendo isso bem centrado, você vê a cortina do teatro se abrir e vão entrando as pessoas. E antes disso, você já sentiu dentro de você, as pessoas com as quais eu preciso resolver alguma coisa vão entrar aqui. Porque elas fazem parte do teatro da sua vida. A história do teatro é a sua própria história. E você vai ver como pessoas, muitas vezes, que você nem imaginava. Uma professora, por exemplo, que um dia teve uma atitude, você era criança, e você ficou magoado, chateado com aquilo. Então, à medida que as pessoas vão entrando, você deixa até que você perceba que a última pessoa entrou. Com essa minha amiga, com essa cliente esses dias, né? Eram 6, mas pode ser 2, pode ser 20, não importa. Então, quando você olha para todos, então você pode dizer essas palavras mais ou menos assim, né? Muito obrigada, porque vocês vieram aqui. Eu gostaria de dizer, e aí vai olhando para cada rostinho, né? Eu gostaria de dizer, e olhe para um, para o outro, que eu deixo com você tudo o que é seu. E eu fico só com o que é meu. Durante muito tempo, eu me senti magoada, mas agora eu desisto e fico com a minha parte e deixo a sua com você. Muito obrigada. Mas fale isso agradecendo mesmo, né? Palavras só não, agradeça mesmo. Muito obrigada por tudo que aconteceu no passado e especialmente nesse momento, onde você veio aqui, para que a gente pudesse se reconciliar e se despedir. E aí você vai sentindo, né? Então não fica lamentando e nem explicando, nem justificando, não. Todas palavras em excesso faz perder a força, né? Perdem a conexão com o essencial. Então olhe para o essencial. Obrigada. Por quê? Porque muitas vezes aquele momento de mágoa te levou a algum tipo de crescimento, mesmo que você não saiba qual foi o crescimento, ele aconteceu de alguma maneira. E aí você então se despede, agradece e veja cada uma saindo do teatro e indo embora. Então você agradece por tudo e se veja também saindo do teatro.
É uma técnica simples que qualquer um pode fazer sozinho, né? Você pode fazer isso sozinho, não precisa nem de um terapeuta. Mas se quiser, aqui tem muitos terapeutas que podem ajudar vocês também. E culpas. Em relação às culpas, isso aqui é muito importante, cada um de nós identificarmos em relação a que eu sinto culpa. Toda pessoa que não respeita os pais sente culpa, mesmo quando não tem consciência disso. E essa lei que rege as relações humanas e o sucesso, que o nosso sucesso, o nosso fracasso, saúde e doença, tem a ver com a nossa postura em relação ao nosso relacionamento com os nossos pais e familiares e ancestrais. Então, tudo tem a ver com as relações humanas. Então, quando a gente percebe que traz algum tipo de culpa, que pode ser essa, pode ser decisão de não ter, de abortar uma criança, pode ser uma agressão, enfim, você pode fazer também a mesma técnica do teatro. Você se vê sentada lá, só que agora, quem vai entrar é você. Então você vai se perceber muitas vezes em várias etapas da sua vida, ou várias personalidades, entrando naquele teatro. E aí então você vai dizer, né? Agora nós estamos aqui para resolver isso, para assumir a culpa. Porque a culpa assumida, ela gera uma força de criação. Muitas vezes uma pessoa que decidiu cometer um ato grave, tirando a vida de alguém, adulto ou uma criança, por exemplo, muitas vezes aquela culpa, se ela assume a culpa, ela não precisa nem contar para as pessoas, porque as pessoas não precisam saber de tudo, né? Não precisa contar. Assumir não é sair postando, não. Assumir é um movimento interno. Então a pessoa assume, muitas vezes ela toma uma força grandiosa para construir algo, para fazer algo bom, assumindo aquela culpa. E quando a gente busca fugir da culpa, a culpa te pega. Então você entra no processo de expiação. Porque quando eu tenho que resolver algo, tem dois caminhos, né? Ou eu assumo e construo algo bom, ou eu recolho e busco expiar. Só que a expiação é um modelo estranho que muitas religiões até talvez tenham colaborado para a gente imaginar que isso funciona, mas a expiação é comparado, por exemplo, eu estou... esses dias eu até ouvi o Décio falando isso, achei interessante. Você está no supermercado, aí alguém comprou uma cartela de ovos, você esbarra na cartela de ovos da pessoa e derruba os ovos e quebra. Aí você tinha lá uma cartela de ovos dentro do seu carrinho, você fala, não, espera aí que eu vou resolver. Aí você pega a sua cartela de ovos e quebra também. Então essa é uma imagem para a gente identificar como é o resultado, o efeito de expiar alguma coisa. Então não funciona. Sofrer não resolve. Então o que a gente pode fazer? Fazer algo bom com aquilo que nós assumimos de nossas culpas. Porque senão a gente vai e volta. Você começa a prosperar, algo acontece. Você começa a ter um bom relacionamento, algo acontece. Você começa a ganhar dinheiro e prosperar, algo acontece. Você perde aquilo. Enfim, são passos necessários para que a gente chegue, né, numa vida plena. E vida plena não é estar meditando no topo da montanha, não. Vida plena no dia a dia, é andando na rua, né? É indo e voltando nos nossos afazeres normais. Então, para isso nós precisamos também observar. Esse aqui está muito ligado, por isso que eu até coloquei próximo. Porque muitas vezes quando eu me sinto magoada, eu estou me sentindo vítima. Mas muitas vezes, por que eu separei isso aqui? Muitas vezes a gente não pensa que está magoado, por exemplo, com o pessoal da Enel, né? Alguém está magoado com o pessoal da Enel? Mas eu me sinto vítima dessa Enel, pelo amor de Deus. E quantas pessoas, quantos aparelhos, quantas coisas já queimaram por conta dessa administração horrível e péssima que está, né,
que foi transformado, né, a Celg para essa empresa péssima que está aí. Então, você não fica magoado, você fica bravo, né? E aí, muitas vezes, a gente se sente vítima de situações, né? Vítima de... às vezes, dependendo do lugar onde você está, do governo, enfim. E a gente precisa sair desse vitimismo e fazer algo, né? E a gente ficou muito feliz, né, também. Eu soube, parece que já estão entrando aí com o processo para ver se resolve essa Enel. Eu até falei disso semana passada, né? Porque eu já estava assim brava por conta de várias coisas que dão errado com isso. Então, a gente precisa sair dessa posição de culpar as pessoas por aquilo que acontece com você. Quase sempre a gente inicia isso aqui e segue culpando o parceiro, culpando a parceira, culpando os filhos, né? Culpando, enfim, quem quer que seja, menos a si mesmo. Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente pegou a nossa mala de tesouro na nossa mão. Quando eu me coloco como vítima, eu peguei essa mala, minha vida, e coloquei na mão de alguém. Se essa pessoa não mudar a atitude dela, eu estou ferrada. Agora, quando eu tomo de volta, não, a responsabilidade é minha. Isso acontece, às vezes, às vezes em questão de empresários, por exemplo, né? Nós, empresários, sabemos, se em algum momento a gente coloca a responsabilidade daquilo que não dá tão certo na mão da equipe, vai continuar ficando pior. Então, você precisa tomar isso, aí você consegue fazer algo diferente. E a equipe se movimenta incrivelmente de uma forma diferente para que tudo dê certo. Bom, e precisamos aprender a utilizar bem o nosso subconsciente. No momento em que nós estamos assim, em cada segundo, nós temos centenas de percepções que ficam arquivadas em nós. Quem já fez regressão aqui, por exemplo, regressão à vida intrauterina ou outras, percebe que quando você regride, para a gente conseguir recordar o que aconteceu no passado, a nossa consciência tem que estar expandida. Então, quando a gente regride, a nossa consciência naquele momento percebe muitos detalhes a mais que nós não lembrávamos, por exemplo, nesse momento agora. Digamos, se fala assim, qual roupa que você estava vestido ontem? Às vezes a gente lembra, fala, estava com tal roupa assim. Se você regredisse num estado de relaxamento maior e se visse, bom, tal hora, aquele momento em que você conversava com tal pessoa e você estava com aquela mesma roupa. Sim. Agora você vai perceber o que mais aconteceu. Você vai ver que muitas vezes ali passou alguém com uma xícara de café que você não lembrava, mas aquilo, a sua mente, a sua percepção, ela estava muito mais aguçada. Você vai perceber que naquele momento, enquanto eu estou conversando aqui, pela janela ali, teve um vento, tem uma folha que está balançando. E são coisas que não estavam registradas. Naquele momento você nem percebeu, você não estava atenta para a folha, você não estava atenta para a pessoa que passou com aquela xícara de café, por exemplo. Eu ficaria atenta, né? Porque onde passa uma xícara de café, eu dou notícia. Né? Então, muitas, milhares de informações estão no nosso subconsciente. E de onde elas vieram? Elas vieram das nossas experiências pessoais. E essas informações, elas muitas delas geram crenças, né? Algumas são informações banais, mas muitas delas geram crenças que ficam ali nos impedindo de realizar coisas de forma fácil, de forma simples. Então, quando nós buscamos identificar as crenças, a gente vai encontrar elas onde? No subconsciente. Porque o subconsciente é esse arquivo, ele fica ali. Até que a gente tire dele e traga para o nosso consciente.
Então, muitas vezes a gente vai reprogramar muitas coisas sem nem ter contato claro com aquilo. Por exemplo, se você começa uma prática de todas as manhãs e vários momentos no dia, você começa a praticar agradecer. Mas agradecer mesmo, sentir mesmo gratidão. Obrigada por isso, obrigada. E vai visualizando todas as coisas maravilhosas que nós temos e que nós somos, e aprende a agradecer isso, isso vai atuar também no seu subconsciente. Porque esse agradecimento ele vai escorrer lá para o subconsciente do jeito que escorreram todas as outras informações. Só que você já está fazendo isso de uma forma consciente. Então aqui, eu não peguei não peguei o pincel, mas vamos supor que fôssemos um círculo. Aqui tem uma divisão. Essa parte de cima é o nosso superconsciente. Isso de uma forma muito básica, né? O superconsciente, que é uma força que habita todos nós, a nossa força essencial, que nos puxa e que procura fazer com que nós estejamos cada vez mais felizes, mais prósperos, mais plenos. Temos a parte aqui do meio, que seria o consciente. E aqui abaixo, o subconsciente. Então, o subconsciente, nele, nós temos os conteúdos inconscientes. Mas o subconsciente, ele é formado de fatos, de matéria, nem que seja de matéria do pensamento, por exemplo. Muitas informações e sensações que nós temos vêm do inconsciente coletivo no qual nós estamos mergulhados. Essas informações, elas penetram o nosso subconsciente e geram efeitos aqui. Por isso, muitas vezes, dependendo do local onde a gente está, da cidade ou do país, ou mesmo em determinados momentos onde começa um assunto doloroso, um assunto difícil, aquilo também nós estamos conectados com essas vibrações. Nós estamos ligados nas antenas uns dos outros. E a gente está assim mergulhado numa grande sopa de informações. E essas informações, elas entram e elas penetram também aqui. Uma leitura que explica isso melhor é do Joseph Murphy e do Napoleon Hill. Vocês podem ver como isso realmente é assim. E na prática a gente percebe, aqui eu não estou vendo a imagem, né, da TV, mas se você ligar uma televisão aqui, ela apresenta a imagem. Então a imagem está aqui, essa informação ela está aqui. Ela só não foi vista porque não tinha a televisão ligada. Então nós estamos dentro de tudo isso. Nós precisamos, para manter o nosso subconsciente, digamos, mais purificado, além de liberar o que já está lá, nós precisamos aprender a pensar, aprender a utilizar o que é de melhor, para que aquilo que é bom siga penetrando e construindo algo cada vez melhor no nosso subconsciente. Porque o que acontece aqui no consciente, no nosso dia a dia, a maneira com que as pessoas te tratam, a maneira com que as coisas acontecem, se é com facilidade, com dificuldade, tem a ver com o que está no subconsciente. Aqui estão registrados os traumas que nós tivemos, registradas as informações de mágoas, de culpa, de tudo aquilo que nós falamos. Não é? Algumas coisas, gente, por isso que quando for olhar lá no teatro, vão surgir pessoas que você não tinha imaginado antes. Por quê? Porque aquilo estava no seu subconsciente e estava inconsciente. Né? Então, como a gente pode fazer, que era o que a proposta, né, que eu ia dar uma sugestão, que é como eu trabalho isso e ter um efeito muito bom. Como liberar os conteúdos que precisam sair, serem transmutados do subconsciente para colocar algo novo. É como um balde que você vai jogar o lixo fora para colocar uma água limpa. Então a gente pode fazer isso aqui num exercício, né?
Você se senta, coloca uma música suave e começa a respirar suavemente, profundamente. Essa respiração ela precisa ser lenta, porque senão vocês entram em catarse, né? Começa a ficar com os dedinhos durinhos, outra hora fica formigando demais o corpo. Então respire suavemente, mas uma respiração circular, ou seja, sem pausa, entre a inspiração e a expiração, só que de forma lenta, né? Assim. E a cada inspiração lenta, você visualiza como se, quando você inspira, você está puxando o que está dentro de você, que precisa ser liberado. E quando você expira, você sente que está jogando fora. Sem rejeitar e sem ficar bravo com nada, né? Nessa inspiração, deixe vir aquelas crenças que vocês já teriam feito, a relação das crenças que você percebeu que precisa liberar, né, sobre as várias áreas da vida ou aquilo que é mais importante, né? Relacionamento, dinheiro, negócio, riqueza, enfim, homem, mulher. Então, quando você identificou aquelas crenças, elas estão lá também no seu subconsciente, afetando a sua vida. Então, quando você inspirar suavemente, você está puxando aquelas crenças. E veja elas saírem. Por exemplo, os homens não prestam, né? Isso aqui ninguém pensa isso, né? Chega, né, gente? As mulheres são o quê, gente? Os homens. O que as mulheres são? Além de faladeira, né? O que mais? Interesseira. Maravilhosas. Mas é uma crença estranha. Porque você falou interesseiras, As mulheres só querem dinheiro, por exemplo. Então, identificou as crenças. Quando você for respirar, inspirar, puxe, imagine aquela frase escrita. Quando você expira, você está jogando aquilo fora. Sabe? E ao fazer isso, você vai purificar essa parte de você. Ok. Depois disso, você vai construir, então, frases positivas em relação àquelas que você expirou, que você jogou fora. Então, os homens são maravilhosos. As mulheres são parceiras. É fácil ganhar dinheiro. É muito simples ser próspero. É muito fácil ser saudável. Eu sigo o movimento do meu corpo e por isso eu tenho saúde. Enfim, aquelas crenças que antes estavam lá prejudicando o seu sucesso, você vai colocar então num outro momento, no segundo momento, aí você vai inspirar. Primeiro você inspirou, como se você puxasse de baixo para cima e jogasse fora. Aí no segundo momento de reprogramação, você vai inspirar, puxando, né? Como se viesse lá, lembra? Que aqui em cima tem o super consciente. Então você puxa, descendo aquelas frases que você anotou que são contrárias às, digamos, negativas. Então você vê aquelas frases: as mulheres são maravilhosas, os homens são maravilhosos, fantásticos. Você veja isso descendo, escrito também, e entrando para o seu corpo. E eu reprogramei na época que eu preciso reprogramar, porque depois a gente sente que está tudo muito bem, aí passa um tempo, depois você pensa, nossa, acho que estou precisando dar uma reforçada, né? Então eu me vejo, é uma das coisas, então eu inspiro e vejo essas frases e palavras como se todo o meu corpo estivesse tatuado dentro do meu coração. E aí eu repito, em cada núcleo celular de todo o meu corpo estão impressas essas frases e essas palavras que vão vibrar em mim, gerando efeitos daquilo que elas trazem. Então você pode reprogramar, né? Veja elas entrando e sinta que elas estão conectadas com você. Porque você tirou algo do seu subconsciente, então sobrou espaço para você colocar algo novo. Inclusive, essas são algumas das técnicas do nosso curso Riqueza e Abundância, que acontece no dia 6, 7, 8. E quando a gente faz isso em estado alterado, né,
Por exemplo, no curso, aí eu falo para vocês respirarem mais intensamente, porque eu estou aqui para cuidar, né? Se vocês tiverem qualquer efeito, eu vou acompanhar, a gente vai acompanhar vocês. Mas em casa não pode respirar muito forte, porque senão vocês podem perder a consciência e não é bom. Depois, quando a gente já respirou várias vezes, você já tem controle e domínio, você pode fazer sozinho, né? No início, quem não tem o hábito, quem nunca fez renascimentos, não é bom que faça. Pode ter que fazer só suavemente. Lembrando, então, já estamos ao final. Tem perguntas? Leila. Eu e meu marido somos almas gêmeas. Sei disso. Já fui atrás, mas temos sérios problemas de comunicação. Como ajudar? Grisiele Silva. Quem vai? Aqui no Renascer nós temos a Grisiele Silva e o Marquês, que são fantásticos em relacionamento de casal, a não ser eu, né, também com as constelações. Bom, é o seguinte, a questão da alma gêmea eu não posso falar nada, né, porque não sei. Vamos deixar essa parte aí de lado, porque eu não consigo entender essa parte direito. Mas, quase sempre, as dificuldades de comunicação, né? De comunicação, tem a ver com o fato de cada um querer que o outro seja diferente. Como nós somos muito lindas, nós mulheres, a gente quase sempre somos nós que queremos modificar os nossos homens, né? Alguns homens também querem mudar a gente, ok. Então, quase sempre tem a ver com isso. É uma das questões. Um segundo momento é que eu quero ter razão. E eu quero que a outra pessoa compreenda que a minha razão está certa. Porque lá na minha família, no meu sistema familiar, nós aprendemos que isso tem que ser assim. De alguma forma, é também querendo mudar o outro, né? Querendo mudar a forma de pensar da outra pessoa. Agora, para uma orientação mais clara, a gente tinha que saber qual é o contexto da dificuldade de comunicação, né? Nesse momento acontece tal coisa, e a gente teria mais facilidade. Foi só ela que perguntou. Ok. Aqui tem alguém que quer falar algo, fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Tá tudo bem. Certinho, então. Pronto. Só? Você lembrou que tem curso pro pessoal? Então, nesse próximo final de semana, igual. Tem mais coisa, tem bônus, gente. Tem sorteio. O Wellington pediu para sortear uma sessão com ele. R$350. Eu acho que é isso mesmo. E ele te falou, ele te passou isso? Então, ele pediu. Então, esse é o sorteio dele, é para quem está aqui que queira. E outra coisa, gente, a Lisbela Almeida, ela é consteladora, renascedora, trabalha com radiestesia e outras abordagens, e renascimento também, e regressão também. E ela me disse ontem que vai fazer, pela questão do Black Friday, ela vai fazer um desconto, e a sessão dela é R$400, porque é sempre 1h30, às vezes até um pouquinho mais, e ela vai fazer, até o final do mês, ela vai fazer a 180, tá? E ela atende aqui no Instituto também. Nós estamos aqui de terapeutas. Quem de terapeutas está? Só vocês duas? Vem. A Luana está atendendo, o Marquês está atendendo. Não, eu falo assim aqui para poder apresentar. Bom, gente, essa é a Grisiele, né? Que também trabalha com casais, com meninos adolescentes. E fala aí do seu trabalho. Boa noite. Bom, eu trabalho com casais, como a Marta já falou. Trabalho bastante essa questão da comunicação e foi legal essa pergunta, porque além desse aspecto que a Marta disse, uma coisa que a gente precisa estar muito atento é a clareza da comunicação. Nós temos o hábito de achar que o outro tem que ter bola de cristal e entender o que a gente quer dizer nas entrelinhas. Esse é um dos grandes problemas de comunicação de casal.
né? O outro não tem bola de cristal e se ele tiver, ela não funciona bem. Então, eu realmente preciso dizer o que eu quero, dizer o que eu penso, dizer o que eu planejo, dizer o que eu desejo, porque senão eu corro um grande risco dele entender de outra forma. E aí eu ainda me sinto no direito de estar magoada, porque ele não percebe, porque ele não me dá atenção, porque ele não me ama o suficiente. Então, essa questão da comunicação é importante. Só quis fazer esse parênteses aqui que eu acho que cabe nessa ocasião. Trabalho com orientação de pais, trabalho com adolescentes. Na verdade, eu não tenho restrição de faixa etária, mas trabalho muito com adolescentes, gosto muito, inclusive tem um canal no YouTube, para quem ainda não conhece, chama Adolescentemente, onde eu faço vídeo com algumas dicas para os pais de como lidar com essa fase, entender um pouquinho como funciona, né? Que muitos acham que é um grande bicho-papão e que tem grandes dificuldades. Então, eu trabalho muito com essa faixa etária, também trabalho com renascimento, com regressão de memória, e sou psicóloga sistêmica, trabalho dentro dessa linha aí da constelação familiar. Né? Precisando, estou à disposição. Obrigada. E a Adriane, que fala muito, que vocês vão ver o tanto que ela gosta de falar. Gente, a terapeuta é incrível, minha filhinha linda. Boa noite a todos. Falo bem menos do que a Marta Franco, do que a minha mãe. Eu sou terapeuta corporal, trabalho com reiki, com aromaterapia, né, e trabalho também com tratamento de personalidades e com renascimento. Né? A gente consegue trabalhar e ver as questões de pessoas que precisam com os problemas de depressão, de ansiedade, de transtornos, de cansaço, de estresse, de tudo aquilo que possa estar incomodando cada um de vocês, tá? Estou à disposição, atendo aqui também no Instituto e se precisarem, é só entrar em contato. Gente, ela põe os pés da gente dentro dos negócios das ervas lá, das massagens, dos negócios, e a gente realmente tira as coisas ruins do corpo. Não sei como chamaria essa técnica. Purificação espiritual, né? Eu penso que sim. Obrigada. Essas são só duas, né, gente? Aqui é mais de 10 profissionais, mas hoje estão só as duas, porque os outros, alguns estão atendendo. Obrigada. Bom, e agora as constelações a gente não transmite. E é isso o que temos para hoje. Agora são as constelações, tá bom? Obrigada. Sigamos de corações conectados. Sigamos de corações conectados.